Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dorival e essa é mais uma playlist sobre alimentação animal. O foco dessa playlist é falar dos ingredientes, dos principais alimentos utilizados nas formulações das rações e hoje nós vamos falar da soja. Vocês devem saber, o Brasil é o maior produtor de soja, também um grande exportador do óleo e do farelo da soja e por excelência, o nosso concentrado proteico mais utilizado nas formulações de rações, né? Então, tanto as rações de suínos, como as rações de aves, como as rações de ruminantes, que necessitam de grande quantidade de soja, a base dessas formulações, o concentrado proteico padrão, é o farelo de soja, os subprodutos oriundos da soja. Então vamos conhecer um pouco mais do grão de soja como alimento, né? É uma oleaginosa, é um material que vai apresentar características, principalmente teores elevados de proteína bruta acima de 35% da matéria seca, associadas a teores de extrato etéreo por volta de 20% da matéria seca. Então é um material que vai apresentar proteína bruta e gordura em grande quantidade. A soja, pessoal, ela é uma oleaginosa e dentre as estratégias de armazenamento, né, para armazenamento de energia ou de produtos para germinação, ela opta por armazenar corpos proteicos associados a estruturas gordurosas, fazendo com que então a semente apresente uma grande quantidade de extrato etéreo e de proteína bruta, né? A proteína bruta da soja, enquanto característica principal do grão de soja integral, ela vai apresentar uma quantidade relativamente elevada de lisina, né, e ela é pobre em metionina, seria então a fonte da gente para a lisina, não sendo tão elevada, né, mas o concentrado que geralmente se complementa com o milho, mas ela vai apresentar teores de proteína bruta que podem ser influenciados pelo processamento. Por quê? Porque a soja, como algumas outras oleaginosas, apresenta uma grande quantidade de fatores antinutricionais, associar as lecitinas, os inibidores de tripsina, que estão associados com toda a maquinaria que essa planta tem para fazer frente ao ataque de herbívoros. Isso prejudica, então, o uso do grão de soja como ingrediente nas formulações dos animais domésticos. O processamento ajuda a reduzir esses fatores antinutricionais e promove, então, a melhoria do valor nutritivo, já que você retira os fatores antinutricionais e permite o uso desse material como fonte de nutrientes para os animais, sobretudo como fonte de proteína. Então, o grão de soja tostado, frequentemente, é bastante utilizado, né? Pode ser utilizado nas formulações e apresenta como característica principal teores altos de extrato etéreo, por volta de 20%, e teores altos de proteína bruta, por volta de 35% a 38%. Associados a teores baixos de FDN, teores baixos de carboidratos não fibrosos e amido, e uma proteína de disponibilidade a depender do tipo de tratamento térmico. A soja também vai apresentar uma quantidade alta de urease, e é tanto que essa quantidade de urease é monitorada para se saber se a soja foi tratada, se o tratamento térmico foi adequado lá no farelo de soja ou se o farelo de soja é perigoso do ponto de vista de fatores antinutricionais. Tudo bem, pessoal? Então, a soja grão é menos utilizada, mas o farelo de soja é um ingrediente bastante utilizado como ingrediente proteico nas formulações. Naturalmente, o farelo de soja é oriundo, né? A torta e o farelo, mas principalmente o farelo de soja é oriundo do processamento do grão de soja para a retirada do óleo. O óleo de soja é comercializado, é uma fonte de gordura vegetal com elevado grau de insaturação, sobretudo o ácido linoleico, né? O ômega 6, C18, 2 ômega 6 e é um ácido graxo bem prevalente no óleo de soja. O farelo que sobra dessa extração desse óleo de soja apresenta teores de proteína bruta por volta de 46% até 52% da matéria seca, a depender da proporção de casca que foi utilizada para a obtenção do farelo. Por quê? Porque naturalmente você pode ter quantidade de casca equivalente ao naturalmente encontrado no grão. Pode ter um farelo de soja oriundo de um grão descascado, sem a casquinha da soja, ou pode ter um farelo de soja com uma quantidade de casca maior do que o que naturalmente encontrado no grão. Então você tem teores de proteína bruta que variam, podem variar bastante.
No geral, o componente majoritário da matéria seca do farelo de soja é a proteína bruta, e essa proteína bruta apresenta características que dependem do tipo de processamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto a disponibilidade de lisina e o perfil aminoácido desse material, como a quantidade de proteína degradável e não degradável no rumen oriundas desse farelo, depende do processamento que esse farelo sofreu, processamento térmico, principalmente, que esse farelo sofreu antes. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei dos fatores antinutricionais e falei que uma das estratégias para reduzir os fatores antinutricionais é o aquecimento do grão de soja durante a retirada do óleo, né, para a tostagem do grão, para eliminar parte dos compostos ou dos fatores antinutricionais termoláveis. O problema, pessoal, é que nós temos associados a isso um aquecimento que pode prejudicar tanto o perfil aminoácido como a degradabilidade ruminal da proteína do farelo de soja, fazendo com que essa proteína do farelo de soja, se for um farelo de soja superaquecido, ele tenha uma degradabilidade ruminal baixa e aumente a quantidade de proteína não degradável no rumen. Então é necessário que haja uma formulação para que outras fontes atendam os requerimentos microbianos e otimizem a síntese de proteína microbiana associada a essa fonte de proteína não degradável no rumen lá no intestino delgado dos animais. No caso dos animais monogástricos, esse aquecimento faz com que as necessidades por inclusão de lisina, aminoácido sintético, aumentem, já que houve perda durante o aquecimento, né? A lisina é lábil também com aquecimento. No geral, o farelo de soja ele é uma fonte proteica por excelência, né? E aí nós temos especificamente essa característica da quase 50% da matéria seca dele é proteína, uma proteína que, como qualquer fonte vegetal, é uma proteína desequilibrada, mas prevalente em lisina, é uma proteína desequilibrada, mas passível de ser ajustada pelas formulações, tanto principalmente para aves como para suínos, ou até mesmo para peixes onívoros, como é o caso das tilápias, e nas formulações de rações para vacas leiteiras e para bovinos de corte, em menor escala. Além do farelo de soja, nós temos a casquinha de soja, que diferente do farelo, diferente do grão de soja, a casca de soja é um concentrado energético. Bem, devido ao teor de FDN, ela não poderia ser classificada como um concentrado, tá? Mas ela é frequentemente utilizada para substituir parte do milho nas formulações das ações. A vantagem da casca de soja, que é o pericarpo, né, que é o que recobre o grão de soja, é que essa casca apresenta teores de proteína de FDN solúvel, né? Então, a parte da FDN é extremamente solúvel, é feita de pectina e de outros componentes, e essa solubilidade faz com que a casca de soja tenha um padrão de fermentação ruminal bem interessante, um padrão de fermentação ruminal acético, né, para a produção de acetato, em detrimento da produção de propionato e esse, por sua vez, de lactato, fazendo com que a casca de soja seja uma ótima estratégia, principalmente naquelas formulações que nós temos teores altos de amido que podem então gerar problemas de desbiose ruminal ou de desbiose no seco-cólon. A casca de soja então entra substituindo parte do amido. Como vocês podem ver, o componente majoritário da casca de soja é FDN relativamente alta, associado a um teor de proteína bruta por volta de 16% da matéria seca, e ela é prevalentemente FDN, tá certo? E essa FDN, então, ela vai ser fermentada e vai gerar um padrão de fermentação bem interessante e que é bastante degradável, essa fibra, e bastante utilizável pelos animais. A casca de soja, então, se configura numa estratégia para os animais ruminantes e animal de seco-cólon funcional. Entretanto, é um problema para animais não ruminantes, já que a casca de soja apresenta teores altos de FDN, e essa FDN é uma FDN rica em pectina, que é um polissacarídeo não amiláceo, se configurando no fator antinutricional para os não ruminantes, prejudicando a absorção dos nutrientes por aumento da viscosidade do trato gastrointestinal dos animais. Tá? Então, esse aumento da viscosidade é gerada pela presença da casca de soja ou da pectina na casca de soja, é um problema do uso da casca de soja em grande quantidade, por exemplo, para as aves. Para os suínos, principalmente porcas em gestação, toleram bem melhor a casca de soja, o farelo de soja, a casca de algodão e principalmente a casca de soja do que outras categorias animais mais exigentes que têm uma demanda, né, nutricional maior. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais.